Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir e cumprirá até a volta de Cristo. Bora falar sobre mais um dos nossos temas de inglês com a Bíblia, sorry. Hoje vamos estar dentro da ideia do e se. E se o inglês faz parte do seu processo de preparação para cumprir o seu propósito em Deus? E se esse processo Deus está te usando, Ele está te moldando para que você esteja pronto, de fato, para o que vem pela frente, para ser usado por Ele dentro do seu chamado, do seu propósito. E se Deus simplesmente não está apenas querendo que você aprenda um objetivo, uma ferramenta, mas que nesse processo de aprendizagem você venha estar sendo trabalhado, tratado dentro das suas necessidades, do que Deus precisa trabalhar em você. Nossa live de hoje vai focar justamente nisso. E é um dos pontos que o nosso método de Destrave Overflow fala, é justamente não permita que o processo te pare. Não permita que os seus traumas, as suas limitações te impeçam de cumprir o seu sonho, o seu chamado. English with the Bible. Bora para Philippians 1:6. Open your Bible. Bora que dá tempo. Deixa seu like enquanto você pega aí seu papel, sua caneta para a gente estar iniciando a nossa live de hoje e compartilhe essa live com quem também tem interesse em aprender inglês com a Bíblia. So let's go, let's go. Deixa eu apresentar a tela aqui. Vamos lá. E se Deus já estiver te preparando, o que parece um obstáculo pode ser um processo de preparação, aquele momento em que você pensa, mas será que estou aprendendo certo? Será que está dando certo? Será que é isso mesmo? Simplesmente, pode simplesmente estar conectado com o seu processo. Você trabalhar em cima das suas limitações e trabalhar a sua vergonha de falar, você também está trabalhando outras áreas da sua vida, como a questão de não será mais sobre vergonha, medo, mas sobre você ter coragem de ir além, sobre você ter coragem de se expor. Philippians 1:6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Vou repetir para quem quer fazer a pronúncia, ok? Fazer a prática de pronúncia aqui. So let's keep going and repeat. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus, of Christ Jesus. Nosso verso de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu trouxe NIV e também trouxe o King James. Porque eu creio que nesse momento, como é um versículo, nós temos um versículo bem comum, nós vamos estar trabalhando uma possibilidade extra aqui, que é falar um pouquinho sobre o inglês arcaico também na nossa aula de hoje. So, deixa eu voltar aqui para NIV. Calma aí. Voltei demais. NIV. Being confident of this. Hello, hello, people. Good evening. Agora que o chat apareceu para mim, tá dando um problema aqui. Let's go.
Being, verbo to be, nós temos aqui uma frase começando com um verbo sem uma pessoa. O que que acontece na regra do inglês? Nós, quando temos uma frase iniciando com um verbo, esse verbo vai entrar em o ing para poder indicar ali a flexão necessária, ok? Então, being confident pode ser tanto a ideia sendo ou estando, mas também a ideia do ter a certeza, ser confiante, ok? Deixa. Gente, o chat sumiu de novo. Hoje estamos com alguns problemas técnicos aqui. Eu não estou vendo o chat por enquanto, mas qualquer coisa podem deixar aí as dúvidas que eu vou abrir aqui o chat em outra tela. Agora apareceu. So, let's go. Being confident. Eu vou colocar aqui a opção do ter, porque a gente no português nós temos a palavra ter confiança e não ser confiante, né? A gente tem, tipo, sendo confiante seria uma tradução mais exata em questão de pé da letra, mas no nosso português a gente vai usar muito mais a ideia do comum, tendo confiança, ok? Of this, disto, ou disso, no caso, disso, sendo confiante, tendo confiança de quê? Do que vai ser citado. That he who began a good work in you. That, nós falamos sobre esse that em várias outras aulas, esse who também, lá inclusive nas aulas do John 1, English in the Word. That he, que, então não aquele, aquela, aquilo, mas que ele, who, que. Então, vamos lá. Who normalmente a gente vê com a ideia do quem, mas aqui a gente está trazendo a ideia aquele que fez tal coisa. That he, ele que, who began, ok? Observação aqui. Who vai ser utilizado nessas ideias do como que para toda vez que nós tivermos pessoa. Já o that, na mesma ideia, só que o that, ele é mais, vamos dizer assim, coringa. Ele vai servir tanto para pessoas quanto objetos, animais, etc. Ele é bem amplo nessa questão, diferente do who, que vai ser sempre ligado a pessoas, ok? He who began. Began vem do verbo begin. Vou até escrever aqui para quem quiser fazer uma anotação. Begin, ele vem do begin. E no caso, began, ele está no passado. Então, aquele que, begin, começar, no passado, começou a good work, opa, good, bom, work, trabalho. Nosso português, normalmente, a gente traduz essa frase como começou a boa obra, tá? Só que, em inglês, a gente não vai usar a ideia obra em si, mas com a ideia de um esforço, trabalho, é o work in English. A good work in you, em ti ou em você. So far, so good. Eu creio que o verso bem simples, a gente vai conseguir carry on bem tranquilamente. Deixa eu dar um destaque aqui para o nosso phrasal verb do dia. Carry
on. Carry, carregar. Ok? Carry, por si só, carregar. Carry on vai já para uma outra ideia. Ele é um phrasal verb. E aí vem para uma ideia mais de prosseguir, ok? Ele vai para uma ideia de continuar fazendo alguma coisa, uma tarefa, uma atividade. Example, carry on with this job. Então, continue, permaneça, persevere nessa tarefa. Então, carry on, phrasal verb, vai para a ideia do perseverar, continuar, conduzir algo com perseverança. So, will, a gente falou sobre, se eu não me engano, na semana passada, na live passada, que é o nosso modal verb que indica futuro. Will carry on, então, continuará, ou a gente pode usar irá continuar. Deixa eu colocar aqui do lado para vocês que o carry on também pode ter a ideia do. Joga para cá, mais para cá. Carry on. Continuar. Perseverar. Administrar. São dentro dessas ideias. Então, permanecer, continuar com algo de forma contínua. To, carry on, to. Uma dúvida que talvez possa acontecer. Percebem que o carry on está separado aqui no uso, sendo que eu coloquei ele junto na explicação. Carry on. Carry it on. No meio, entre... Isso aqui é phrasal verbs em geral. Então, work it out. Work out, funcionar. Work it out, fazer algo funcionar. Então, no meio, separando aqui os dois, eu tenho o que esse phrasal verb está se referindo. Vou mudar a cor. No caso, esse it, a gente está se referindo ao work. Deixa eu botar aqui só na direção do trabalho, senão depois na hora de salvar vocês não vão conseguir enxergar direito. Então, carry it on to completion é uma forma de eu colocar esse it aqui, de eu não precisar repetir o início da frase. Então, will carry on the good work. O bom trabalho. Para não precisar repetir essa parte tudo de novo, eu estou usando it. E esse it vai entrar dentro, entre o que é a metade ali do caminho, no phrasal verb. Então, carry me on, eu posso trocar para uma pessoa aqui, por exemplo, carry me on, aí eu já vou para a ideia de carregar, e aí eu estou pedindo para que você me carregue. Então, eu posso fazer essa alteração conforme a necessidade. Questions. To completion. Aqui vai entrar a ideia do até. Completion. Antes de eu continuar com a ideia aqui. Completion, a gente tem a ideia de algo que foi completo, tá? Algo que se completou. Então, em português, talvez a gente pode trazer ideias como até
finalizar em vez de falar o completo em si. Gente, eu tô achando o chat muito silencioso. Como eu tive problema aqui em ver o chat, eu quero que vocês deem um sinal de alerta aí, só para eu ter certeza que eu tô enxergando o chat ou não, ou se ele tá com problema. Paciência falou para mim. Ah, podem colocar só tipo, so far so good, ou relatar se vocês estão com alguma dúvida. Senão eu vou ter que reiniciar aqui, ó, o chat para eu ter certeza que eu tô enxergando. Ok, thank you, Cássia. Ok, então, tranquilo? So far so good? Alguém com dúvida? So far so good. Ah, continuar até finalizar, até completar, ou posso trazer para a ideia principal do para completar ou finalizar alguma coisa. So far so good, Janet. Thank you very much. Until the day of Jesus Christ, oh, Christ Jesus, eu sempre troco aquilo no automático. Until aqui, até. Então, para quem está no basic, lá em cima eu coloquei uma possibilidade de usar o até. Embaixo eu já coloquei o até novamente. Seria a diferença aqui? To, eu estou trazendo para a ideia de destino, ponto final. Until, eu estou trazendo uma ideia de limite, prazo. Então, se eu coloco o to na ideia de até, é porque eu estou falando sobre o ponto final. Então, se eu tenho um ponto de partida, eu tenho um ponto final de alguma coisa, eu vou usar o to. Então, from alguma coisa to alguma outra coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Um exemplo bem comum. I walked, opa, walked from home to work yesterday. Então, eu andei de casa até o trabalho. Então, aqui, esse to, eu posso dar a tradução como para ou o até, porque eu estou falando de um ponto de partida até o ponto final de referência. Esse from e to, comum também, por exemplo, em passagens. Então, from Rio de Janeiro to São Paulo. From Brazil to Europe, etc. Então, passagens, a gente usa essa mesma ideia. De, para, cartas também, e-mail, ou de tal ponto de partida até tal ponto final. Já o until, que está aqui embaixo, ele vai trazer a ideia de prazo, limites de alguma coisa. Então, I have until noon to finish my task. Então, eu tenho até meio-dia para finalizar a minha tarefa. Então, aqui é o prazo. Na de cima, a gente tem a ideia de destino, ok? Ninguém perguntou, mas normalmente são dúvidas que costumam acontecer. Então, carry on to completion. Continuar, perseverar até qual é o destino. Completa a obra completa, ok? Until, prazo, até the day of Christ Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. So, any questions here? Já que eu tenho certeza agora que vocês estão no chat. Any questions? Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Lembrando que eu vou trazer aqui em James aqui para a gente comparar.
Ó, enquanto eu salvo aqui, bebo uma água para vocês deixarem as dúvidas de vocês no chat, se houver, se não houver. Cadê meu mouse? Agora achei. Tudo certo? Let's go. No questions? Great. Bora para King James. Então, no questions, bora para King James. Eu só esqueci de deixar um slide com a comparação lá dado lado para vocês, mas vocês podem depois pegar o material e fazer essa comparação, ou abram a Bíblia de vocês aí, dependendo de qual a versão que vocês usam, para comparar. Inclusive, deixem aqui para mim no chat qual a versão que vocês normalmente usam. Só para a gente ver se alguém encontrou algum ponto de bem diferente aqui do que a gente está vendo. Então, Philippians 1:6, King James Version. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Being confident, being confident of this, a gente permaneceu igual. A diferença é this be very confident of this very thing. Desta coisa em particular, of this very thing. Apesar do pé da letra não fazer muito sentido para a gente no português, seria of this, desta muita coisa, seria uma possibilidade de tradução. A gente não vai ter esse sentido. A ideia aqui é que esse very, que está aqui, ele vai estar trazendo ênfase, tá ok? O serviço dele é dar ênfase no tem, na coisa. E não a ideia do muito, que é como a gente normalmente thank you very much, muito obrigado. Aqui ele está como ênfase, ok? Então, tendo confiança this very thing, a gente vai disso, a gente não tem uma possibilidade de tradução aqui, eu acho que no português, que traga a mesma ideia. Talvez a gente tenha, deixa eu depois só dar uma pensada melhor. Mas eu quero trazer a ideia de very thing aqui, eu estou dando ênfase no inglês. Cássia, normalmente é na NIV ou. Calma aí, que deu ruim aqui. CV, essa eu não conheço. Living, é a Living Translation? Depois coloca para mim, Cássia, essa é a novidade para mim. Então, being confident of this very thing, tendo confiança desta mesma coisa, dessa única coisa. Então, eu quero dar uma ênfase, tá ok? Botar um único aqui, só para vocês entenderem. Que aqui o very tá dando ênfase, ok? That he. Qual a contemporânea? Thank you. Depois eu vou dar uma olhada nessa versão, porque essa eu não conheço. NIV. It's ok. NVI é em português. NIV in English. A mesma versão, English, português. That he which hath begun. Continuando. Quem participou da aula cultural de ontem viu essa palavrinha aqui. Essa palavra
que para muitos é diferente, ela simplesmente é algo que vocês já conhecem, ou pelo menos a maioria, quem já está estudando há um certo tempo já conhece, só que ele tá no archaic, no inglês arcaico. No inglês arcaico, isso daqui nada mais é do que o has. O have, terceira pessoa, ok? Então, no inglês arcaico, quando eu queria a terceira pessoa, a flexão da terceira pessoa, a terminação era TH e não o S, como no inglês mais atual, ok? O que trouxe aqui nessa estrutura também uma estrutura, deixa eu trocar a cor. Ele trouxe uma estrutura não tão simples quanto a outra. Aqui já trouxe a estrutura do present perfect. Porque has begun, begun é o participle, past participle do begin, que a gente viu no verso na versão NIV. Begin, presente. Begun, passado simples. Begun é o participle. E aqui a estrutura do have mais o participle, nós temos o present perfect. Relembrando, present perfect é quando a gente vai falar sobre alguma coisa que começou-se em algum momento do passado e ainda é fato. Então, ok? Ou que começou no passado e eu não estou determinando quando exatamente. Mas o fato não mudou. Ainda é verdade. Então, só deixando aqui a colinha para vocês. Begin, present. Opa. Begun, past, simple. Begun é o nosso past participle, famoso PP. Normalmente, a gente quando fala em estrutura PP, alguma coisa, verbo PP, a gente está falando do past participle, ok? Que significa começar. Então, that he which had begun, ele que has begun, tem começado, seria uma possibilidade, ou iniciado alguma coisa, ou aquele que simplesmente começou é a possibilidade de tradução, porque a nossa estrutura no português nem sempre a gente usa essa ideia, mas aquele que tem começado, iniciado algo, alguma coisa. A good work, um bom trabalho, a gente manteve a mesma ideia. In you, opa, aqui tá diferente. Em ti, ou em você, will perform it. Lá a gente trouxe na NIV carry on, will carry on. Aqui a gente trouxe, a gente vê a versão, a palavra, sorry, perform. Então, irá performar. Until the day of Jesus Christ, a gente permaneceu igual. Bom, questions. Aqui a gente contém a comparação com a King James. Deixa eu ver se eu consigo voltar sem ficar muita coisa na frente. Ó, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion till the day of Christ Jesus. Na King James,
being confident of this very thing, eu tô aumentando a ênfase nisto, nesta mesma coisa, nessa única coisa. That he, which hath begun. Which aqui também com a mesma ideia do that, só que ele é mais formal do que o that, tá? Which hath begun a good work in you, will perform. Então, ao invés do carry on, calma aí. Então, carry on to completion. Aí aqui a gente tem will perform it. Então, não vai estar trazendo, tipo, perseverar até finalizar, completar algo, mas aqui irá performar em ti, tá? Performar um bom trabalho em ti until the day of Jesus Christ. E aqui já foi a inversão, botou Jesus Christ ao invés de Christ Jesus. So, Cássia, no questions? Anybody else, any questions? Alguém ficou com dúvida? Ou let's continue? Bora. Foi. Ó, que se tiverem dúvida, eu vou ficar de olho aqui no chat. Então, bora para a nossa connection. Philippians 1:6. O que que isso tem a ver com o nosso tema e se? E se o inglês faz simplesmente parte do processo? O que que eu quis dizer trazendo esse verso de hoje, de Philippians 1:6? O que eu quis trazer é o seguinte: Deus, quando a gente nos chama para alguma coisa, ele quer que façamos algo, ele vai nos pedir um processo de preparação antes. É o gato. Vai pedir, a gente vai passar por um processo de preparação. Exemplo, José, antes dele ser governador do Egito, ele teve os anos de preparação que foram necessários para ele se preparar. Ele passou por um processo, ele teve obstáculos. Paulo, quando Deus chamou para poder pregar o evangelho, ele teve o período junto com Barnabé sendo preparado. Ele teve um processo de preparação antes de ser quem ele era. Então, não apenas o que ele já sabia contava, mas teve toda uma preparação, não só para a questão do aprendizado da palavra, mas eles se prepararam para alguma coisa. Então, por exemplo, José, ele teve todo um treinamento de administração. Então, ele passou pela casa de Potifar, aprendendo como escravo lá. Teve lá o problema, teve obstáculos, mas tudo foi processo, parte do processo de coisas que ele precisava aprender. Então, quando você vai aprender o inglês, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: o inglês, o processo de aprendizado do inglês, ele também é um processo de preparação. Então, não adianta você olhar para o primeiro obstáculo e esquecer que tudo faz parte de um processo. Não adianta você querer olhar, vou voltar aqui, ó, querer olhar para a situação e só pensar no ponto final. Então, não pense que assim, é muito bom você aprender inglês, você pensar, tipo, quando eu já for fluente, eu vou fazer isso, fazer aquilo. É ótimo. Você vai ter ali um foco, porque você tá pensando no ponto final. Mas não deixa que o seu processo, o seu pensamento lá na frente te impeça de ver que o seu processo leva um certo tempo. E não deixe que o tempo de processo de preparação da obra em andamento te faça querer desistir. Então, eu citei aqui José. Imagina se
Quando José foi preso lá por conta da situação na casa de Potifar, se ele foi preso, ele simplesmente desistisse de tudo, ele nunca ia chegar à posição de, de governador do Egito. Ele nunca ia ser usado por Deus a ponto de salvar o Egito e Israel da fome, de tudo as coisas que vieram lá no futuro. Então, não permita que o tempo de espera, o tempo de aprendizagem, o processo de aprendizagem, te faça querer desistir porque parece que está demorando, porque parece que não é tão simples quanto você achava. O processo tem o seu porquê. Só não deixe que ele te faça desistir. Não deixe que ele seja o obstáculo, a trava que vai te impedir de cumprir com o seu propósito. Ficou claro aqui? Ok? Espero que sim, se não, let me know. Se não ficou, me avisem aqui nos comentários. Qualquer coisa eu vejo uma outra forma de explicar. Então, lentidão e espera não é a mesma coisa que o tempo certo de Deus. Então, o que às vezes Deus quer para você é o seu sonho, bate com o seu sonho, mas para você parece que nunca vai chegar. Só que às vezes você só precisa ter uma preparação um pouquinho antes para que você não perca a sua bênção lá no final, ok? Ah, so don't give up. Extra information para vocês. Confident. Confidence is an adjective meaning certain, sure, having strong belief. Philippians 1:6. Paul uses it about certainty in God's work, being confident of this. A certainty based on God's character, not on circumstance. And yeah, Janete. True. Conectado, sem querer, né? Conectamos tudo até com as aulas culturais. Então, confident, ter certeza, confiança de algo. Usos. Spiritual certainty, being confident of this, that he who began a good work, tarana, Philippians 1:6. Personal assurance. Assurance é uma forma de você dar uma certeza, tá? Uma reforçada em algo. I'm confident I can learn English. E aqui está o primeiro desafio de hoje para vocês. Escreve aí no chat. I'm confident I can learn English. Tragam essa afirmação, autoafirmação para vocês. I'm confident I can learn English. Escrevam e falem em voz alta também, ok? Common expression. She feels confident about the interview. Então, aqui a gente vai para o feel. Rápido, gato. Para o feel confident. No personal use, a gente está e no spiritual certainty, a gente usou o be. Então, ter confiança, ser confiante. E no exemplo 3, nós estamos com a ideia do se sentir confiante, tá? So, feel confident, sentir-se confiante de alguma coisa. Be, verbo to be, confident, vai para uma ideia do ter, tá ok? Vai a nossa ideia do ter confiança em algo. Apesar do be no English, a gente vai para a ideia do ter no português. Ter confiança e feel, sentir confiante. Ficou claro? So far, so good. Tô esperando vocês escreverem. I'm confident about my journey in learning English. Awesome, Cássia. Então, challenge one.
para essa semana de vocês, tragam essa confiança, que isso venha internalizar para vocês. I'm confident I can learn English about your journey. Tenha confiança de que o processo não vai te parar. Good. Então, your block's not the end, it may be the place where God's preparing you. Então, pensem o seguinte: o processo de aprendizado, aquele momento que você sente, poxa, não tá fluindo, não levem como a ideia de é o ponto final, acabou, eu vou desistir e tal. Não, pense da seguinte forma: é simplesmente parte do meu processo. E é através daqui, esse aqui é um ponto onde Deus vai me preparar, vai me usar, ou vai usar esse momento para que lá na frente eu esteja preparado para outras situações. Então, eu dei o exemplo de, às vezes, você tem vergonha de falar inglês em aula. Só que o seu objetivo é aprender a falar inglês para cumprir algum propósito, seja ele no trabalho, seja ele em viagem ou outras situações, acadêmica, etc. Como é que você vai cumprir com esse propósito se durante a aula, durante o processo de preparação, você não quer se arriscar? Então, se arrisque, não deixe, não fique parado no processo. Não faça como o povo lá no deserto, que depois de sair do Egito, simplesmente deixou a insegurança, deixou a frustração carregar eles, ficaram 40 anos em vez de 3 dias de caminhada, porque simplesmente não conseguiam sair do processo. Deus trabalhava e não queriam sair do processo para chegar no ponto final. Então, não deixe que isso seja um bloqueio para vocês. Speak Philippians 1:6 out loud. Então, releiam o verso de hoje. Releiam em voz alta, como prática de reading, e também como mais uma forma de vocês trazerem como uma afirmação que Deus vai completar. Ele prometeu, ele chamou, ele vai completar a obra. Ok? Tudo faz parte de um processo. Right. What work has God already begun in you? E aqui é um momento onde eu quero que vocês tanto quando vou botar aqui no chat para mim, para eu conhecer um pouquinho melhor vocês, quanto vocês botarem no caderno de vocês. What work has God already begun in you? Qual o trabalho que Deus já começou em você? É o trabalho o processo de perder a timidez? É o processo de da fluência? Qual é o processo? O que que ele já iniciou em você? E aí, lembrando que nós estamos falando de English with the Bible, English for Christians. Tragam alguma coisa em inglês, tentam responder isso aqui em inglês para vocês se desafiarem. Querendo que eu faça a correção, só trazer aqui no chat que eu faça a correção da frase que vocês, frase ou texto que vocês colocarem. Use confident or completion na sentence this week. Segundo, terceiro, na verdade, challenge para vocês. Coloquem para prática uma forma de vocês aprenderem vocabulário. Vou repetir. Uma forma de vocês aprenderem e memorizarem vocabulário é colocar em prática. Então, não adianta simplesmente anotar nas notas de vocês, entender e depois deixar esquecido no caderno. Traga para prática de vocês e assim vocês vão memorizar e ficar para o aprendizado. Traga para a prática. No caso, o desafio que eu trouxe, confident completion. Então, completion talvez mais para quem está intermediate advanced e confident para qualquer nível, ok? Quem quer se desafiar, usa os dois. So, that was it for today. Espero ter ajudado. E sorry pelos problemas técnicos do início ali. Teve um momento que eu não consegui ver chegar ao chat, etc. Mas essa foi nossa live 2 da sequência de E se. Nosso vídeo
da semana dentro do tema e se, conectado com a nossa live de hoje. Nessa semana vai sair no sábado por conta de uns outros vídeos que eu tive que liberar antes. Vai sair no sábado, mas a partir da semana que vem eu vou seguir com a enquete que eu coloquei lá nos posts. Por enquanto tá ganhando terças-feiras de noite, então provavelmente o da semana que vem, a nossa terceira semana, e se vai sair na terça-feira de noite, e aí vai permanecer fixo terça de noite o vídeo, quinta a live. If you have any questions, put it on the chat. Lembrando que esse mês de julho eu vou estar trazendo algumas novidades. E se você não está ainda no grupo de avisos, esteja no grupo, no canal de avisos. Tem um link aqui embaixo na descrição, é só clicar para você ir lá para o canal de avisos. Lembrando que é só um grupo fechado, onde eu trago os avisos das lives e as principais novidades que estão chegando por aí para você ficar antenado. Não se esqueça, Learning English with Confidence. Tenha confiança de aprender inglês. Be fluent confidently. E você alcançará a fluência. Ok? See you guys next video. Thank you very much for your presence here.